19 de outubro de 2023, Dia da Inovação, e hoje nós temos a primeira mesa redonda virtual podcast. Quem vai apresentar é ela, Gal. Vou chamar de Gal. Apresenta pra gente, diz o que é essa inovação que a gente está fazendo no dia de hoje. No Dia da Inovação. Então, primeiro a gente queria agradecer o espaço, né? Dizer que é um prazer enorme estarmos aqui fazendo a abertura do Dia da Inovação, em plena semana de Ciência e Tecnologia do IFBA, Campus de Vitória da Conquista. Então, o projeto Portal da Inovação e Qualidade e o grupo de pesquisa, Grupo Interdisciplinar em Tecnologias Inovadoras, se uniram e aí estão promovendo, né, uma série de atividades que começaram, na verdade, ontem, né, a semana, desde segunda-feira que ela tem acontecido, e hoje, especialmente no Dia da Inovação, a gente abre o dia com uma mesa redonda chamada Inovação Social e Difusão do Conhecimento, que é o que a gente quer discutir aqui, com vários convidados. Na verdade, eu e a professora Poliane estamos aqui, então eu vou falar o que vai acontecer, né, nesse Dia da Inovação. Então, a gente vai ter essa mesa redonda virtual com alguns convidados. Depois, nós temos também palestras, né? A palestra Tecnologia de Tratamento de Água e sua importância na conservação dos recursos hídricos. Vamos ter o papel da engenharia na transformação, a inovação na automação residencial. Vamos ter também o minicurso, o primeiro curso continuado de Canva, e vamos ter outro podcast também, né? Então, na realidade, nós temos dois que são gravados e que a gente pode escutar a qualquer momento, né? Então, é uma coisa inovadora. Hoje, para a gente, é uma inovação muito importante isso. E o podcast vai falar do desenvolvimento web e marketing 4.0. Então, quais são os nossos convidados que a gente gostaria de fazer a apresentação aqui? Professora Poliane, que está conosco aqui, que vai também intermediar aqui conosco a mesa redonda. Depois nós vamos ter o nosso diretor de campus fazendo a abertura da mesa, que é o professor Felizardo Rocha. Vamos ter um case de sucesso com a doutora Rosa Aures, né, falando da Singular. E aí, com a grata satisfação de receber o nosso secretário de Desenvolvimento Social, Michel Farias, fazendo o encerramento da nossa primeira mesa virtual. O começo é sempre assim meio nervoso, né? A gente fica assim meio depois a gente inseguro, fica de aí depois boa. a gente fica mais tranquilo, né? Isso. Mais tranquila. Como é que vem essa ideia de fazer nesse formato de fato inovador, né? Porque hoje os podcasts e videocasts, né, que é o caso deste formato, ele traz uma conexão, facilita o acesso das pessoas à informação e é inovador a gente fazer nesse formato. Como é que surge essa ideia? A gente gostaria de fazer alguma coisa inovadora no dia de hoje, né? Então, as atitudes inovativas, elas acontecem sempre lá no campus. E temos abertura para isso, né? Nosso diretor vai falar sobre isso aqui mais tarde. E surgiu a vontade da gente falar o que é a inovação social, contextualizar e mostrar o que está sendo feito na região de Vitória da Conquista. E como levar tanta informação de forma compacta, digamos assim, e que as pessoas tenham a condição de ouvir nos momentos mais apropriados, né? Aí surgiu essa ideia, né? Conversando com o Andrés Americano, conversando com a Pode Me Contar e todos os nossos parceiros que a gente vai mostrando ao longo da mesa para não sermos injustos com ninguém, né? Então, quando a gente fala de inovação social, aí já entrando um pouco no assunto, né? Surge aí o primeiro ponto de inovação social que foi assim um marco, que foi uma senhora chamada Florence Nightingale. Na Guerra da Crimeia, em 1853, ela foi considerada uma pessoa que se destacou, né, na assistência social. E a partir dela, quando a gente começa a estudar, né, teoricamente falando, ela sempre é uma referência. E aí eu puxo, a gente não pode adentrar muito, né, o tema, mas eu convido vocês a lerem um pouco mais sobre inovação social, que se confunde um pouco com o empreendedorismo social, né, não deixa de confundir. Afinal de contas, o empreendedor, o combustível dele é a inovação. E quando você fala em social, você está promovendo melhorias para as pessoas, para o social, né, tentando
desenvolver e diminuir essa questão da desigualdade social. Aí vem, em 1970, uma pessoa chamada Mohamed Yunus. E o Yunus é uma pessoa que começou lá atrás, falando de inovação social, fazendo empreendedorismo social. E ainda ontem eu estava lendo sobre um hub de esporte que ele está desenvolvendo agora, né? Em 2006, ele foi o Nobel da Paz, por conta de um banco que ele criou sobre microcrédito para pessoas de baixíssima renda. E naquela época, quando ele teve essa possibilidade de emprestar dinheiro, né, para pessoas de baixíssima renda, o foco era para que as pessoas pudessem ter os seus próprios negócios e, na sua grande maioria, mulheres. Então, ele sempre foi considerado um visionário. Tanto, né, que ele desenvolveu e foi reconhecido internacionalmente até hoje, né? Ele produz muito o tempo inteiro. Eu convido vocês a lerem um livro dele chamado A Empresa Social, né? Então, acho que vale a pena para a gente realmente entender o que é isso. E ele é muito contundente, dizendo que a empresa social não é para ter lucro. Aí a gente vê outras derivações, logicamente, e uma empresa precisa se sustentar. Então, ela precisa ter lucro, ainda que seja uma empresa social. Mas a forma que ele lida com isso é que é bonito da gente o despertar ver. Que traz, despertar, né? Despertar que traz, porque é você trazer para ação coisas possíveis. Isso. Né? E aí é quando a gente percebe que o empreender e o inovar socialmente não está só no campo da ideia. Sim. É possível, a gente consegue. E como é que a gente consegue? Como é que a gente consegue? Eu vou passar a palavra para a professora Poliane, aí depois eu falo só algumas atividades que a gente já desenvolve enquanto atividades inovadoras, inovativas, que são sociais, e coisas também que as pessoas desenvolvem e que não sabem que é uma inovação social, e que podem aprofundar muito mais, né? Olá, Andressa. Olá, bem-vinda. É um prazer, obrigada. Prazer estar aqui, né? Não pode me contar contigo. Aí essa pergunta, né, que você faz, como é possível fazer inovação social? É porque, assim, às vezes a gente fica achando que é algo muito complexo, né? Tem que envolver muita tecnologia, muito recurso. Claro que é preciso de um recurso, né? Mas inovação social é você fazer alguma transformação, né? Chegar na comunidade e fazer algo diferente, que às vezes é algo que já existe, algo que já acontece, mas aquela comunidade, ele não tem acesso a isso, ele não tem acesso a esse conhecimento. E o IFBA, essa é uma da missão, né, do IFBA, junto com o conceito de extensão tecnológica, né, que é essa ideia de você trazer o que é desenvolvido já, né? E muito acontece da gente ter pesquisas desenvolvidas e isso não ir para a sociedade. Mas quando a gente usa do nosso conhecimento, o que a gente já desenvolve e leva para a sociedade e faz com que isso haja uma transformação, isso é uma forma de inovar, né? Socialmente. Só que algo que acho que a gente tem que pensar é que não é só essa ideia de que eu vou levar o conhecimento para a sociedade, porque a gente pode fazer o inverso também, né? Chegar lá fora e entender qual é a demanda, aprender o que é que ele tem também de conhecimento, porque a comunidade tem muito para nos ensinar. E com isso a gente trazer ideias que possamos também inovar, né? Então é uma via de mão dupla. E como exemplo disso a gente tem o projeto O Jovem Aprendiz, que foi um projeto que veio da reitoria, né? Procurou na época a professora Graça, com o portal, né, o INC, e foi desenvolvido aqui junto com a prefeitura, adolescentes, né, jovens e adolescentes que fizeram cursos com alguns conhecimentos e a partir disso foram trabalhar também dentro da prefeitura. E foram mudanças que a professora Graça pode até trazer um pouco aqui para a gente, trouxe mudança na vida deles. Né? Eu lembro dela falando para a gente, assim, muito emocionada, sobre algumas situações, pessoas que estavam com problemas em casa, né? Trazia para ela e eles buscavam ajudar. Né? Isso foi o quê? 2018.
sendo que em 2020, justamente na pandemia, que a gente teve uma formatura que foi muito linda, né, onde aconteceu aí junto com a prefeitura também, e o pessoal trouxe assim o que aconteceu, foi muito emocionante na época, né? Além disso, dentro do IFBA a gente tem alguns vários, além, né, do ensino superior, a gente tem o ensino médio, temos também cursos que são de curta duração, que é o curso FIC, né? E esse ano a gente tem trazido alguns cursos, e um deles é o sistema fotovoltaico, outro programador web, e eu vejo que isso, a forma de chegar aos alunos, esse conhecimento pode trazer um tipo de inovação social rápida, né? Onde ele vai ter um conhecimento, aprende ali a programação web, isso vai mudar a realidade dele, né? A partir disso ele tem uma inserção rápida no mercado. Então eu vejo que às vezes parece que é algo muito grande, algo muito difícil de acontecer, mas são ações simples que a gente pode trazer para a comunidade. E toda ação organizada, toda vez que a gente se organiza para uma ação e que a gente tem ali um pequeno grupo, não precisa ser um grande grupo para a gente conseguir realmente transformar e aprender com a comunidade. Isso que você traz é muito interessante, né? Quando você fala que a gente também aprende com a comunidade. E muitas vezes a gente aprende mais do que leva, de alguma forma, à tradução do conhecimento. Porque eu costumo dizer que é nossa função traduzir o que a gente aprende na academia, por exemplo. Porque o conhecimento técnico, pela técnica, sem uma prática e sem que a gente, de fato, alcance as pessoas, ele não serve para muita coisa, ao meu ver, né? Exatamente. E como é que essa transformação das pessoas lhe atravessa? Quando você sente assim, poxa, aquela pessoa ali foi alcançada, como é que isso atravessa assim sua vida? Pois é, aí que a gente sente que a nossa missão foi alcançada, né? O ano passado a gente teve um curso FIC de 4 meses de microempreendedor individual. E foram turmas onde tinha mais mulheres, que a gente achou muito interessante isso. E cada uma vinha contar como mudou a realidade delas, ter aquele curso, e pedindo para a gente levar outros, né? E na formatura foi muito emocionante ouvir e ver, porque assim, muitos deles não teriam nem oportunidade de estar ali estudando no IFBA. E eles estavam naquele momento como alunos do IFBA. Depois disso, teve até uma senhora que falou que o filho dela se interessou para estudar no IFBA e que ia entrar, né, para fazer um curso de graduação. Então, a gente já percebe aí a mudança que pode parecer que, às vezes, quando você pensa assim, não, tem que fazer um curso de graduação de 5 anos. Não é. Um curso de 3 meses que fez toda uma diferença, né? Transformou uma realidade, né? Exatamente. Isso é muito importante, porque quando a gente percebe essa transformação, e toda vez que a gente transforma a realidade de um indivíduo, na verdade, a gente está transformando a realidade de várias pessoas, de um núcleo, né? E às vezes de toda uma geração. De toda uma né? geração. Porque quebrando alguns ciclos, inclusive, né? Exatamente. Porque quando um tem acesso à faculdade, certamente o seu filho também vai ter, né? E assim por diante. Então, é o início de toda uma geração. A gente viu isso na formatura, né? Do jovem aprendiz, que foi em plena pandemia. Foi, inclusive, a primeira formatura híbrida que o IFBA apresentou, né? A gente viu a responsabilidade que nós tínhamos de colocar, por exemplo, uma beca naqueles alunos, né? Porque isso é mais comum para a gente, né? Viemos de faculdades que, né, já tinha toda uma infraestrutura, e para eles não, né? Então, isso que Polly colocou, para mim, é muito importante, porque muda o curso do Rio. E uma vez tendo mudado e tendo sustentabilidade, que é isso que a gente mais fala, não é pura e simplesmente oferecer um curso, né, e sair. Aí eu vou ali naquela comunidade e vou oferecer um curso de churrasqueiro ou de manicure, né? Uma coisa assim básica, e ela vai começar a ganhar o dinheiro dela ali e tal, mas não é só isso, né? Existe algo que vai por trás de tudo isso, que a gente vai ver mais adiante, né, com os nossos convidados, e nós podemos perceber essa inserção na comunidade em plena pandemia.
porque estávamos todos, né, enclausurados, e aí nós tínhamos projetos no IFBA, nós tínhamos alguma tecnologia, eu digo alguma porque a primeira vez que eu dei uma palestra na frente de uma câmera, eu disse, eu não vou fazer isso. Eu não consigo fazer. Eu não consigo, aquela câmera olhando para mim, e aí tudo aconteceu, e todo mundo aplaudiu, e a gente se emocionou. Então, por exemplo, o portal da inovação... Isso é inovar, né? Isso é inovar. A gente pôde oferecer algumas matérias, por exemplo, os alunos se sentiam ansiosos, aí a gente fez uma matéria da técnica Pomodoro, né? Como estudar rapidamente, como ter algumas sensações, receber algumas sensações e lidar com elas. Então, a gente teve podcast com psicólogos, a gente teve lives, né? 23 lives a gente ofereceu, cursos online, tudo isso foi oferecido pelo IFBA. Né? Tivemos as nossas aulas virtuais também. Então, tudo ali tinha um cunho social que não é só o cunho da obrigação. Você poderia chegar, ministrar sua aula virtual ali e deixar, mas nós, quando a gente começa a pensar no social, desde o começo, desde 2015, né, quando o portal foi inaugurado, a primeira ação que a gente fez foi uma palestra para a prefeitura, né? O secretário de Educação nos solicitou essa palestra e foram para diretores da zona rural. Então, a gente estava ali falando de gestão. Então, são situações assim que são pontuais e que elas, no caso, as diretoras, os diretores, puderam perceber e receber coisas que, às vezes, no dia a dia, por exemplo, não tinha aquela expertise ali, né? Tecnicamente falando. Então, a gente teve rodada de startups, rodada de startups, a gente tem um projeto agora, né, que está para funcionar, que é da área de esporte, né, que é um projeto social também, né, com crianças, como a gente também já desenvolveu coisas, né, junto também com o grupo de pesquisa, faz pesquisa, né, a esse respeito. Então, a gente entendendo melhor o que é a inovação social, o que é o empreendedorismo social, eu posso, devo e tenho que desenvolver isso. Em se tratando de um órgão federal, que é o caso do IFBA, né? Está lá no nosso entorno, está também na nossa missão, então não podemos correr disso de forma nenhuma. Mas nós também trouxemos aqui nessa mesa redonda exemplos, né, de uma pessoa que pode falar um pouco mais de ser inovador, de trabalhar socialmente, sem ter que estar num serviço público, como eu, professora Poli, professor Felizardo, o secretário, né, também de desenvolvimento social. Nós estamos no público, né, temos a obrigação de ir, mas não. Isso precisa ser algo, né, da comunidade, precisa todo mundo pensar dessa mesma forma, de forma uníssona. Né? Não podemos criar tanta coisa maravilhosa, tanta tecnologia para pouquíssimas pessoas terem acesso. É facilitar o acesso, Exatamente. Principalmente para as pessoas que têm a dificuldade do acesso. E eu acho que essa é uma das maiores inovações que a gente pode operar de alguma forma, que é dar acesso às pessoas invisibilizadas, às pessoas que não têm a facilidade, porque hoje nós podemos dizer que nós estamos numa situação de privilégio. Sim. Nós temos acesso ao recurso, nós temos acesso ao conhecimento, à academia. Então, assim, a gente já está um passo à frente, o que não nos deixa um passo à frente. Nos deixa com a responsabilidade de impulsionar que outras pessoas, né? Puxando. Exatamente. É uma responsabilidade grande. Eu acho que agora, para dar continuidade, né, a gente vai convidar, então, o professor Felizardo Rocha, que é o nosso diretor do campus aqui de Vitória da Conquista, para falar um pouco também conosco sobre o IFBA e essa questão da inovação social, que é o nosso tema, que a gente não pode esquecer, né? Inovação social e a difusão do conhecimento, que é exatamente isso que a gente está fazendo aqui, a gente está difundindo o conhecimento. E a gente está utilizando, né, essa ferramenta de difusão do conhecimento através de um podcast, por exemplo, de um videocast, que é justamente onde a pessoa pode acessar a qualquer momento. Quem está acompanhando agora, ok, mas quem for acompanhar daqui a um ano vai estar disponível, né, nas plataformas. E isso é muito importante, essa difusão, essa possibilidade do acesso, de você poder, a qualquer momento, dentro da sua programação de rotina, escutar
sobre a inovação social. É super importante esse passo, esse movimento que está acontecendo agora, né? É uma forma de inclusão, né? Sim, sim. Ah, não é porque você não tem tempo, ou você não pode agora, que você não vai ter acesso a isso, né? Isso é fantástico. E a gente vai ouvir, né, o professor Felizardo falar, trazer essa experiência, ele que é diretor-geral do IFBA, Campus de Vitória da Conquista. Então, assim, para a gente é super importante esse momento, esse bate-bola, essa mesa redonda virtual de podcast. A gente está aqui tendo essa possibilidade de conversar, de difundir o conhecimento. E aí, como num passe de mágica, o professor Felizardo já está aqui com a gente. Bem-vindo e pode contar para a gente. Olá, Andressa. Satisfação estar aqui participando desse momento e poder falar, né, para todos um pouquinho da nossa experiência e da vivência nesse período aí de últimos 4 anos que a gente está à frente da gestão do campus. E dizer o quanto é importante não só falar, mas praticar, né? Nós somos um instituto, é importante, é o Instituto Federal da Bahia, nós temos hoje 22 campos em todo o estado. Nosso campus surgiu em 94, ainda Cefet, e agora Instituto Federal a partir de 2008. E de lá para cá, nosso instituto ele cresceu muito. Nós temos hoje 11 cursos técnicos, sendo desses 11 cursos técnicos, 5 cursos integrados, 6 subsequentes, e temos os cursos de graduação, 5 cursos, e pós-graduação. A gente costuma dizer que nós recebemos alunos do ensino médio que vai até a pós-graduação. Diferente, e aí quero dizer também que é a única instituição pública federal na zona oeste da cidade, dando suporte e apoio àquela comunidade também, a todos os outros, que nós recebemos, inclusive, alunos do norte de Minas para estudar conosco. Esse é um ponto super importante, né, que você coloca. E veja, e nesse contexto, o nosso instituto tem um público que trabalha um pouco diferente das faculdades e universidades, que é alunos jovens, alunos que chegam lá, inclusive, com um alto grau de vulnerabilidade, que lá dentro da nossa instituição, eles conseguem desenvolver, fazer pesquisa, fazer ensino, fazer extensão com qualidade, né? E esse é um papel importante, e a gente não só tem buscado desenvolver isso da melhor forma, dando as condições para que esse aluno ele tenha oportunidades que talvez em outro local ele não teria. Nós temos entre mestres e doutores, nossos docentes, 85% são mestres ou doutores. Nós temos laboratórios, os alunos fazem projetos de robótica, desenvolvem projetos diversos, e estou dando um exemplo só de robótica, que isso motiva eles e dá um estímulo que eles não teriam, talvez, oportunidade de fazer isso em outro local. Então, isso, para a gente, é uma satisfação. E quando a gente fala de inovação, na Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, né, então é uma semana que a gente sempre tem, historicamente, o IFBA sempre promove, é um projeto continuado, associado a outros, que a gente faz para levar esses alunos. Agora, eu acho que a gente tem e que fortalecer ainda mais, e a professora Poliana falou muito bem, nós temos que sair, desenvolver outras ações. Por exemplo, nós desenvolvemos as ações para os nossos alunos, mas a gente tem que sair dos nossos muros e levar para a comunidade e principalmente para aqueles que mais precisam. Então, assim, quando ela falou do curso de formação, né, de curso FIC, que é um curso de curta duração, de 200 horas, 3 a 4 meses, mas que nesse curto período de tempo nós conseguimos formar um profissional rápido, chancelado pelo IFBA, com qualidade, para que ele possa ter emprego e renda, né? Isso muda a vida, né? Enquanto na faculdade às vezes vai levar anos, 3, 5 anos, às vezes, para poder formar, em 4 meses eu consigo formar um profissional, e a gente tem várias experiências exitosas, como projetos do Pronatec, né? A gente está com 2 cursos rodando agora, estamos com uma proposta de vários cursos para o próximo ano. Para quê? Para que a gente possa levar, principalmente nos bairros, nas comunidades rurais, o que realmente eles precisam. A gente faz a prospecção, temos um catálogo de vários cursos que a gente quer levar. E eu quero fazer um registro aqui da parceria exitosa com a prefeitura, que começou com o CRAS, né, com o nosso secretário Michel, que se estendeu à Secretaria de Educação, com o professor Edgar Larry,
E a gente fez uma formação de 180 alunos, o professor Napoleano foi muito feliz em dizer, e eu quero só reforçar que imagina uma colação, uma formatura, que depois, ao final, todos levantam e batem palma e pedem mais. Então isso é uma sensação... É um combustível, né? De que a gente está no caminho certo. Então, assim, realmente eu acho que nós temos muito, agora acredito muito na parceria, para que a gente possa fazer esse trabalho cada vez crescer e ser mais assertivo e chegar às pessoas que de fato precisam. E assim, o poder da parceria, ele é fantástico e a gente percebeu isso, acho que com mais força na pandemia, né? Onde as parcerias, elas foram fundamentais para a sustentabilidade dos negócios, das pessoas, das instituições. As parcerias foram fundamentais. Então, quando a gente consegue fazer esse trabalho de parceria para alcançar as pessoas, todo mundo ganha, né? Todo Sim. mundo ganha. Eu ainda digo mais, depois da pandemia, ficou muito evidente, muitos perderam o emprego, e quando você promove cursos de curta duração, e o Instituto Federal, eu diria que é a instituição que tem um foco mais de formação profissional e tecnológica. Isso está na sua essência, na sua veia, na sua raiz. E então, quando a gente promove esses cursos, lógico, dentro dos nossos eixos de verticalização, porque o nosso instituto ele tem um ex-diretor que falava que a gente recebe de mamando a caducando, ou seja, dos alunos do ensino médio à pós-graduação. Isso porque assim, a intenção é que a gente possa realmente trazer para a comunidade cursos técnicos profissionalizantes, direcionados para as demandas de mercado, e para exatamente isso, você garantir que aquele cidadão que perdeu o emprego, a família, é você trazer, dar a ele a oportunidade de ser um autônomo, de exercer uma profissão a posterior. Isso realmente é algo que é o nosso papel, é a nossa missão, e que a gente, volta a dizer, com parcerias, e foi uma parceria muito exitosa, então acho que a gente está percebendo que é o caminho para poder a gente avançar nessa linha de ampliar. E é interessante porque, assim, você dá a formação para que a pessoa possa ter essa autonomia, ela já faz começar diferente. Porque tem muita gente, quando a gente vai para as estatísticas, por exemplo, que começam a empreender sem nenhum suporte técnico, né? Sem nenhuma orientação. Então, quando a gente tem um Instituto Federal que possibilita que essa pessoa tenha uma formação para esse mercado, para empreender, para ter essa autonomia, faz muita diferença para a nossa comunidade. Quando a gente pensa em Vitória da Conquista, quando a gente pensa no Lado Oeste, quando a gente pensa nas pessoas com vulnerabilidade. Quantas pessoas não, como a gente estava falando um pouquinho antes, não quebraram ciclos Sim. a partir dessas formações, né? E a gente não pode esquecer, em especial, as comunidades também rurais, quilombolas, Sim. que são historicamente desprestigiadas, Sim. com oportunidades de formação. E às vezes não é uma formação para que ele saia da sua comunidade rural para vir para o campo, para a cidade, mas para que ele permaneça lá. E atue lá. E a extensão, ela é essa ferramenta, né? Da gente conseguir chegar na sociedade e fazer essa inovação. E bem aproveitar a presença aqui de Felizardo, ele tem atuado muito nisso, né? Desde quando entrou, ele sempre vem e fala, a gente precisa fortalecer a extensão. E não tem também como a gente fazer trabalho sem recurso. E isso ele tem dedicado. Uma vez, Michel tinha falado assim, que para você saber o que a gestão realmente se preocupa é onde ele inclui, né? Coloca mais recursos. E o Felizardo tem feito muito isso. Editais, onde a gente tem projetos tanto para eventos, onde a gente vai levar, né? Mostrar à comunidade o que a gente faz. Editais para projetos de extensão, e Vitória da Conquista tem sido muito atuante, até nos editais internos, né, que a gente faz aqui, quanto os externos, editais de, por exemplo, FAPESB, então o pessoal que sempre se reúne e faz projetos, né? Além de, quando o Felizardo falou aí das comunidades vulneráveis, tem edital voltado para isso, e sempre nós temos pessoas de Vitória da Conquista em várias áreas, tá? Que a gente tem curso de engenharia ambiental,
engenharia elétrica, engenharia civil, né, sistema de informação. Então, em todas essas áreas aí, estão atuando, né, de sua forma, com seu conhecimento, mas trazendo levando, na verdade, para a comunidade. Então, e eu ia perguntar justamente isso, né? Como é que vocês conseguem alcançar essas comunidades rurais e quilombolas? Porque, de fato, são desprestigiadas, né, no que diz respeito à própria localidade, à própria falta de acesso a muitos recursos. E aí, a extensão, ela é, assim, um sopro para essas pessoas, né? Por exemplo, no curso FIC do ano passado, né, de MEI, a gente teve turmas que estavam em comunidades que a 100 quilômetros daqui. Então, a gente mandava professor para lá, né? E foi dessa formatura que a gente citou aqui. Uhum. Mandava o professor para dar aula lá na comunidade, Nossa. né? Porque para eles é mais difícil vir para cá. Sim. Então, é essa forma, da forma que dá, que pode, Sim. né? Direcionando o recurso que a gente consegue atuar. E aí, né, nessa mesma linha, para complementar aqui, o que a gente percebe é o seguinte, quer dizer, tem que ter o recurso, a gente tem buscado, por isso que a parceria é importante. Uhum. Né? Por exemplo, a prefeitura fez o seu papel de ajudar na seleção desses vulneráveis, o CRAS, que tem já um contato mais próximo àqueles vulneráveis, e nós também entramos com a nossa parte. E foi um recurso do governo federal que a gente conseguiu, para exatamente os alunos que também faziam o curso recebiam uma bolsa. Como forma de permanência e êxito, para garantir que ele não fosse evadir. Porque a gente quer não é só fazer um curso, mais um curso. Na YouTube, na internet, você acha cursos. A gente quer que esse aluno saia com a formação, mesmo num período curto, mas com um diferencial de fazer aquela prática, de entender de fato. Com a participação efetiva, né? E que isso venha a transformar. E essas, assim, a gente percebe nas falas e de quem está concluindo o curso, do quanto está sendo importante. A gente está com um curso agora de instalador fotovoltaico, são 120 vagas, né? São várias turmas, e assim, nossos profissionais, nossos docentes tomaram cursos na Unicamp, em outros estados, enfim, trouxeram ainda, além da bagagem que já tinha, mais conhecimento, e a gente está fazendo parceria, construindo laboratórios específicos para fazer uma prática diferenciada. O que nós queremos é isso, garantir para aquele cidadão, aquele que está até desempregado, mas o que queira uma formação rápida, uma inserção rápida no mercado, no mundo do trabalho, que ele consiga, que ele tenha essa oportunidade. E aí a gente tem umas coisas interessantes, que se por um lado nós temos, por exemplo, o próprio MEC nos pede agora a ampliação, a necessidade de ampliar a curricularização da extensão, ou seja, fortalecer a extensão, a gente tem pensado, inclusive, estratégias de pegar os nossos alunos de graduação e nos ajudar, que também passa a ser um agente, né, diretamente ajudando a promover os cursos e fazendo a parceria. Então, o aluno tem que fazer extensão, ele é obrigado a ampliar a carga horária de extensão. 10% da carga horária total do curso tem que ser de extensão. E assim, ajuda na formação dele. Então, são duas formações que a gente está... Que eu acho importante, quando você pega o nosso aluno que está lá dentro do nosso espaço de comodidade, e pega esse aluno e leva ele nos locais mais diversos, nos bairros mais periféricos, e ele identificar problemas, e ele atuar junto, para ele também ter esse feedback, que é para a formação dele. A formação não é só técnica, ela é humana. Então, a gente tem que fazer essa construção dia a dia. Então, a gente vai formar um profissional muito mais completo. Por isso, eu acredito muito que a extensão, de fato, ela merece, porque ela que nos tira desse espaço. A gente poderia fazer só o ensino e a pesquisa no nosso espaço. Mas isso está sendo muito bom, e Poli tem feito um trabalho excelente, quero fazer esse registro aqui também. E assim, a gente também vai ter a oportunidade, né, de... Primeiro, eu quero agradecer mais uma vez esse momento, porque a gente entender que é complexo, mas a função da instituição é justamente facilitar o acesso a esse conhecimento, facilitar o acesso dessas pessoas e fazer esse intercâmbio com o aluno que está em formação. Sim. Né? De levar esse aluno também para contribuir para a formação de outras pessoas. Isso é inovador, de fato, né? Andressa, eu queria também registrar, né, que como o Felizardo falou, que é importante a parceria, né? Ele busca sempre fazer reuniões com prefeitura, com empresas, para entender o que é que está precisando. Nas reuniões a gente fala assim, o que é que vocês estão precisando, né? Então, assim, que a comunidade, de forma geral, que perceber, olha, a gente está precisando tem essa demanda, né?
olha para o Instituto, sabe o que a gente tem para ofertar, os cursos que a gente pode ofertar. Então, que estamos de portas abertas, né? Para que possam nos procurar. Isso é super importante. Esse é o nosso papel. Exercer esse papel, né, de fato deixar a porta aberta, e a educação ela transforma de fato, né, as vidas. A educação é um fator transformador e existem essas parcerias, e a gente também vai falar um pouquinho dessas parcerias, né? A gente está com uma pessoa aqui que é parte dessas parcerias, vamos estar recebendo também, e é muito importante a gente pensar na inovação a partir da parceria, a partir da difusão do conhecimento, a partir dessa transformação que a gente consegue fazer com essas conexões entre as pessoas. E falando em conexão, agora a gente está com Rosa Aurich, né? Que ela é responsável pela criação da Associação Singular. E a gente queria saber sobre sua experiência, né, nessa ação social, na área social. Conta pra gente, bem-vinda, e conta pra gente. Primeiro, é um prazer estar aqui, Andressa. Eu gostaria de agradecer o convite, né, dessa mesa tão relevante, né, e estar participando desse momento de uma instituição como o IFBA. É muito interessante, né, e eu acho que contribui muito para o trabalho que eu faço. Mas eu estou ouvindo a conversa e a gente fica participando e pensando nas coisas todas. Esse processo da construção do pensamento, a associação, ela não surge a associação singular. Desde 2014, após uma capacitação na área de gestão, de um curso de gestão cultural promovido pela Secretaria de Cultura do Estado, eu comecei a experimentar, né? Eu brinco experimentar porque eu acho que o processo de aprendizagem ele perpassa por isso. Eu sou da ciência e a gente está sempre experimentando e vendo o que dá certo e o que não dá. E a Feira Cultural Plural, que era uma feira baseada em construção coletiva e economia criativa, ele era um evento misto. Ele não tinha a composição de CNPJ da associação, mas também não tinha fins lucrativos. E o nome se chamava Plural, porque o objetivo era juntar, né, a construção cultural de produção artística na cidade e, ao mesmo tempo, desenvolver projetos educacionais dentro da feira que acontecia num ambiente afastado da cidade, num sítio, e seria assim, um encontro de artes, né, que ocorreu em 2014 e 2016. Mas, quando você experimenta, você vai encontrando as dificuldades de encontrar os parceiros, bem que eu nem posso reclamar, porque eu acabei tendo uma adesão grande, porque a feira funcionava como escambo, e fluiu, né? Não houve prejuízo, o objetivo foi alcançado. Mas eu tive uma dificuldade nesse momento, porque para avançar nos projetos educacionais, não dava para ser daquela maneira. Tinha que ser realmente, eu fiquei pensando em como fazer. E fui me capacitar nessa outra área, fui buscar conhecimento em torno disso. Não tem nada pronto. O terceiro setor é uma coisa que ainda está em desenvolvimento. Não que não exista, sempre existiu. Os índios já trabalham com o formato do terceiro setor há muito tempo. No nosso país, dentro da minha área, a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo já atua como terceiro setor há milhares de tempos, né, ocupando dentro da sociedade um papel relevante de desenvolvimento, de solução de problemas da sociedade, onde o sistema de governo não consegue, né, o público, e o privado também, que tem outra função social. Então, após a minha capacitação, eu disse, bem, agora que eu entendi mais ou menos como é que funciona isso, e eu quero trabalhar com o processo educacional, eu vou constituir algo do terceiro setor. E aí vem a singular com M, porque é sim para filosofia, sim para tecnologia e sim para a arte. Quando eu coloco a arte, eu englobo a arte, todas as perspectivas de possibilidades de arte. E por que ela foi pensada desse jeito? Porque entendendo que o mundo está mudando e que a tecnologia é a mola do desenvolvimento social, da oportunidade de emprego, de todas essas coisas que a gente acompanha. Então, eu pensei assim, a gente precisa ter uma estrutura que tenha um apelo dentro do espaço econômico, porque a gente vive também dentro de um sistema operacional que não adianta a gente só ter as utopias e as vontades, a gente tem que ter estratégias, né? Então, a criação ela foi montada estrategicamente para que a gente pudesse ter dentro do foco de capacitação a tecnologia e, ao mesmo tempo, criar projetos
onde todas as outras formas de arte pudessem ser subsidiadas. Então, é uma forma de você, na verdade, fazer uma economia colaborativa, onde você, ao ter um nicho que tem um apelo, inclusive dentro do ponto de vista de editais com verbas no país inteiro na área de tecnologia, isso não impede que, por exemplo, a gente inclua uma pintura, que inclua uma ação específica de outra área, a própria música, o próprio teatro, o próprio cinema, o audiovisual, que também é muito forte nessa área. Então, constituir isso, depois de ter também participado pela experiência do Plural, que é uma coisa muito importante dentro desse lugar que eu me encontro, é a possibilidade de encontrar pessoas com pensamentos afins, porque ninguém faz um projeto desse sozinho, né? Você pode ter a ideia, mas se você não tiver as pessoas capacitadas para realizar, não adianta. Por que eu falo isso? Porque muitas vezes o terceiro setor ficou sendo visto, e é histórico isso, de que ele foi feito para ajudar aquelas pessoas coitadinhas, que a gente precisa estar ali naquele processo, que elas são muito coitadas e elas ficam ali. E a ideia da Singular não é essa, a ideia é entender que todos têm potencialidade. Nós queremos as potencialidades. E para as potencialidades, a gente precisa também ter uma equipe altamente qualificada. E as pessoas têm ainda dificuldade de entender o quanto o terceiro setor fomenta em emprego e renda. Exatamente. A empregabilidade a partir do terceiro setor, a renda a partir do terceiro setor, muita gente não tem noção. Acha que é só filantropia. E né? tem, assim, dentro da Constituição, apesar, ok, né, tem uma filosofia dentro desse contexto, mas é que, assim, como também as coisas mudaram, né, a gente vive hoje uma sociedade que não cabe mais você ter os senhores e as pessoas que lhe servem, que você cuida e mantém aquilo, que nem quanto vale é por quilo, precisa existir uma classe social daquela forma para que a outra, então isso não cabe mais, hoje a gente está num mundo diverso, a tecnologia veio para dar oportunidades, então os talentos, eles afloram, não tem como segurar isso aí. Sim. Mas eu também entendo que para a gente ter algo que dê resultado, você também tem que pensar como uma empresa organizada. Então, você tem que ter qualificação técnica, como qualquer empresa. Então, assim, quando eu pensei, e como já tinha feito o Plural, eu fui pescando as pessoas que têm perfil para trabalhar em grupo, que isso é importante, que são as pessoas que estão dispostas a construir algo com você, com uma filosofia específica em torno disso, né? Pessoas criativas, né? Porque para um projeto desse, para que a gente possa a cada momento vencer as dificuldades, a gente tem que estar nesse processo de analisar, fazer uma análise do cenário, criar uma estratégia para poder a cada momento a gente estar com a estratégia. Então, eu brinco sempre que, como nossa associação é ainda pequena, a gente trabalha com projetos. Não temos, no momento, nenhum plano de ser uma associação maior que englobe, que acolha não sei quantas crianças, até porque não é só para criança, como ele falou, é de mamanda a caducando, né? Nossa perspectiva é que se amplie, né, toda a classe populacional e que a gente possa, a cada momento, criar projetos interessantes, mas eu penso que nosso projeto, nesse momento, ele é uma semente. Fizemos agora a nossa primeira entrega, e aí, levando em consideração o que foi dito a respeito das parcerias, foi uma grata parceria com a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, através da Secretaria de Educação, e fizemos nossa primeira entrega, que foi o primeiro campeonato de robótica da Rede Municipal de Vitória da Conquista, né? Que foi muito legal, e que agora os frutos já estão vindo. Os meninos se inscreveram no Campeonato Nacional de Robótica, foram aprovados, e agora vamos começar uma nova campanha em torno da ida desses meninos para Salvador. Mas aí, sobre parceiros, que eu falei dessa coisa da semente, a gente, sexta-feira, a gente começa um projeto que é um projeto de parceria, de associação para associação. Então, é a Associação Singular com a Associação das Alegrias, com 2 empresas parceiras que apoiam os projetos, né? São 2 empresas privadas, né, que estão apoiando esse projeto, e onde a gente vai levar uma capacitação de audiovisual, onde os professores da Singular irão
para uma fazenda, uma escolinha perto de uma fazenda, para poder capacitar num projeto onde os meninos possam... É um projeto que envolve audiovisual e filosofia. Eu sou suspeita, né? Porque sou discente do curso de filosofia, então tem que ter filosofia. Sim. E aí a ideia é a gente trabalhar esses meninos dentro do universo, desenvolvendo neles pertencimento, observação sobre o seu entorno e propondo uma produção de um curta, né, onde eles retratem a experiência deles no ambiente em que eles vivem, né? Então, a gente é um desafio. Somos nesse projeto eu, Patrícia Moreira, que é do cinema, e Clériston Cavalcante, que é da área musical. Então, vamos trabalhar com esse núcleo, com esses meninos. Então, é uma nova parceria que surge, pequena. Entramos assim, juntamos as forças para poder, naquele lugar que foi identificado uma potencialidade, a gente trabalhar e deixar uma semente. Não temos a ideia de que conseguiremos resolver todos os problemas, né? Mas, pelo menos, estamos fazendo algo. Eu acho que isso já é bom. É aquela semente, você deixa ali a possibilidade de um despertar. Né? Assim, eu vejo assim, de repente, de forma sem propósitos maiores, de repente, num momento desse que você dá uma oportunidade, ele se reconhece, se identifica, ali nasce, né, daquela semente pequena, agora a semente da mostarda, né, menorzinha, mas dá uma árvore grande, vai dar frutos, né, que às vezes pode ser um divisor de água na vida desse adolescente, né, de quem quer, porque ele vai perceber que isso que foi construído com tanto carinho, isso gera um fruto que é para a vida, né? É uma escolha de trabalho depois, enfim. Ele se reconhece, ele dá pertencimento, se identifica e, enfim, abraça. E é uma construção coletiva, né? E essa construção coletiva, ela pode despertar várias pessoas, né? Sim. Por perspectivas diferentes, né? Trazendo o conceito da pluralidade, para você ver como uma coisa acaba se conectando com a outra. No começo eu pensei no todo, mas quando eu pensei em montar a associação, eu resolvi fazer filosofia porque eu sentia que precisava alguém na área educacional que tivesse uma reflexão de senso crítico, porque eu acho que é o que os nossos jovens precisam. E em relação à tecnologia, desde sempre ela faz parte da nossa vida, mas o objetivo é de que cada projeto que nós tenhamos, né, que os meninos possam, além de aprender a ferramenta da tecnologia, que é o trabalho laboral, para terem oportunidade no mercado de trabalho e, ao mesmo tempo, possamos ofertar uma relação de parceria interessante para o sistema, mas que eles tenham a arte como a possibilidade de liberdade de criação e do pensamento e de suas escolhas e de seus sentidos, e também a filosofia como o entendimento de que a ferramenta, que a tecnologia, ela é uma ferramenta e que ela é um produto e não nós somos produtos da tecnologia. Então, é um projeto pequeno, né? É um projeto feito com muito carinho. E eu fico muito feliz de hoje contar com 14 pessoas, e mais hoje, porque é como você falou, vai vindo. Agora nós temos os amigos da Singular, que são as pessoas que se encantam com o projeto e que se disponibilizam a participar. E que venham e que vários projetos apareçam. Eu acho que a gente vive hoje um momento interessante em torno do terceiro setor, não só por conta de políticas públicas especificamente, mas pela própria conjuntura do mundo, a conjuntura econômica. A gente passa por sérios problemas, né, que a gente não discute muito porque parece que está afastado da gente, mas o mundo está passando por problemas econômicos. E essa forma de economia colaborativa que o terceiro setor traz, e de forma mais livre, por quê? Porque o sistema público, no nosso país, ele é engessado, ele é burocrático. Então, às vezes, o sistema público ou uma instituição como o IFBA quer fazer para além dos seus portões e não consegue. Passa pela burocracia. Porque passa pela burocracia. Então, o terceiro setor, que, assim, eu bato palmas para isso, porque é uma oportunidade de você, de forma livre, de forma mais livre, com a legislação. Facilitador. É uma ponte. É uma ponte que liga esses espaços de forma mais rápida, de forma mais livre, sem ter uma organicidade própria. Então, eu posso criar parcerias de associação para associação. Eu posso criar parcerias com o IFBA, com a Secretaria de Educação, com as empresas privadas. E o mais interessante que, durante muito tempo, que a gente estava falando da filantropia, é que o terceiro setor ele era visto como um local de que, por não ter fins lucrativos, ele também
parecia que tinha que viver De luz. de luz, né? Não, a legislação permite que toda a verba que entre possa ser utilizada para o funcionamento do processo. Então, a gente precisa das pessoas, inclusive as pessoas para ofertarem um trabalho também. Não é um mercado com um valor maior, mas as pessoas também estão ali, também estão produzindo, também estão fazendo parte, porque quando a gente fala de um setor como esse, a gente também traz pessoas que muitas vezes têm muita capacidade, mas estão à margem e não conseguem a oportunidade de desenvolver suas habilidades. E isso também é uma oportunidade não só para quem a gente leva ao processo educacional, mas também para aqueles que têm, num nicho desse, a oportunidade também de alavancar seus talentos, né? De oportunizar relações, por exemplo, com empresas maiores que talvez nunca tivessem oportunidade através de um CNPJ, onde as pessoas estão ali conjuntamente construindo histórias muito legais. Vai ficar de fora quem não tiver a mentalidade para isso. E quando a gente fala dessas parcerias, quando a gente fala da iniciativa, né, por exemplo, do poder público, então a gente vai também conversar com quem entende dessa questão das parcerias e do poder público, e é importante a gente perceber o quanto a inovação está em todos os espaços, né? A inovação social, ela está para todas as pessoas. Convido a todos a participarem, que é muito bom, viu, gente? Estão todos convidados a conhecer, a participar e a compreender o papel da inovação para a transformação não só de quem está promovendo, não. É uma transformação de forma geral. E para falar dessa transformação e para falar sobre o papel também do poder público nessas transformações, agora a gente está aqui com Michel Farias, que é secretário de Desenvolvimento Social. Bem-vindo e conta para a gente. Obrigado, é um prazer enorme estar aqui, né, falando de um tema tão importante, discutindo a inovação sob a perspectiva do desenvolvimento social. O Brasil, de fato, nos últimos anos, né, ela vem passando por um profundo movimento de mudanças, né, e a sociedade brasileira cada vez mais exige que o Estado brasileiro possa se organizar para dar vazão ao pacto político que foi construído na Constituição de 88. Né? Quando você traz a agenda da infância como pauta prioritária, é óbvio que isso gera alguns rebatimentos. Primeiro porque o país nosso, historicamente, ele invisibiliza a pauta dos direitos humanos de crianças e adolescentes. Então, quando Vitória da Conquista constrói essa rota de transformação, inevitavelmente a gente vai gerar um impacto sobre a vida de outros municípios brasileiros. Né? Agora, mais recentemente, em setembro, nós recebemos uma visita de uma comitiva internacional de São Tomé e Príncipe, que tem um acordo trilateral entre o governo brasileiro, a Fundação das Nações Unidas e o governo de São Tomé e Príncipe. E o São Tomé e Príncipe veio ao Brasil para verificar as experiências que o país tem no campo da proteção social de crianças e adolescentes. E o próprio governo brasileiro, juntamente com a Fundação das Nações Unidas, indicou Vitória da Conquista para ser o primeiro município visitado por essa comitiva internacional. Falando de parceria, né, ninguém chega a nenhum lugar sozinho, né, nessa lógica de construção de uma nova dinâmica de sociedade. Nós tivemos 2 apoios muito estratégicos, né, da Childhood Brasil, que é uma organização internacional que atua com o enfrentamento às diversas formas de violência, em especial a sexual, que é da rainha Sílvia, né, que é uma brasileira que casou com o rei da Suécia e que, a partir de uma experiência no Rio de Janeiro, ela criou essa ONG e vem apoiando, e tem escritórios em vários países, no sentido de priorizar essas agendas das infâncias. Em regra, as pesquisas dizem que no Brasil, uma criança que é vítima de violência, ela é ouvida tradicionalmente de 6 a 8 vezes. E em cada órgão que ela passa, ela conta essa história da violência. E é uma nova violência, né? Exatamente, que é o que a gente chama de violência secundária. Porque ela revive o sofrimento. Você imagine uma criança de 6 anos de idade, vítima de violência sexual, onde ela vai no conselho tutelar, ela fala na delegacia, ela fala na escola, ela fala lá no CREAS, ela fala em vários lugares e, o pior, a fala final dela é diante do algoz, quem praticou a violência, em uma sala, em uma mesa cheia de pessoas desconhecidas,
onde ela está falando de algo Muita íntimo. exposição. É muita exposição. Né? E Isso- assim, é uma violência, novamente, uma violência Perfeito. sem precedentes, né? Perfeito, sem precedentes. Então, nós iniciamos um processo, fizemos um diagnóstico situacional da rede, mapeamos todos os gargalos que essa rede tinha, desde a delegacia, os conselhos tutelares, a vara de violência doméstica, as varas criminais, a vara da infância e juventude, como se davam os atendimentos pelas políticas setoriais de saúde, assistência social e educação. E, a partir desse diagnóstico, nós criamos também uma nova estrutura chamada Comitê Municipal de Gestão Colegiada da Rede de Cuidado e Proteção Social de Crianças e Adolescentes Vítimas de Violência. Esse comitê é também uma inovação trazida tanto pela lei como pelo decreto que regulamentou a lei, que é o Decreto 9.603 de 2018. Lá está presente o Judiciário, o Ministério Público, os conselhos tutelares, né, as organizações sociais que atuam na área da infância e adolescência. Então, no comitê, nós iniciamos um processo intenso e complexo de construção de 2 documentos que também estão sendo referências para o Brasil e que agora a Unicef vai levar para os países de língua portuguesa, que é o Fluxo de Atendimento Integrado e o Protocolo de Atendimento Integrado. Imagine que o fluxo é o de onde para onde. Então agora todos da rede vão ter clareza de quando a criança chega no seu órgão, na sua instituição, como deve proceder e para onde encaminhar. Isso é uma inovação Eu surreal. ia justamente lhe perguntar isso, quantos agentes, né, estavam envolvidos nesse processo, porque de fato é inovador, É inovador. e ao mesmo tempo que é inovador, é urgente. Urgente. Urgente porque as infâncias não podem esperar, porque a violência acontece diariamente e as respostas precisam ser respostas de fato mais rápidas. E né? assertivas, então, né? E assertivas. Né? Então, foram 3 anos, só para você ter noção, Andresa, a gente trabalhando as discussões, né? Construindo os consensos entre os órgãos, porque em muitos momentos a gente tinha o que a gente considera áreas cinzentas. Não é de um, não é de outro, a lei não está falando, o decreto também não. Está no limbo. Mas de quem é? Se nós temos uma responsabilidade coletiva, então a gente vai ter que E parametrizar. aí está o desafio, né? Naquilo que você não tem a resposta Perfeito. posta, vamos construí-la. E Vamos tem que ser construí-la. coletivo, porque perpassa, não é só um Perfeito. olhar, é mais olhares. Perfeito. Que passa Mas- por vários órgãos, sim, né? Perfeito. E você vai ter o que depois? O produto final, que é você construir esse fluxo, Perfeito. as legislações, as normativas que regem, tudo, e você depois vai saber o quê? Funcionando, vai vir, como você falou, está sendo referência. Perfeito. E é muito importante sempre a gente destacar que o apoio da Childhood Brasil e do Unicef também, né, inclusive o Unicef aportou recursos financeiros para que esse material chegue em todas as escolas do município, chegue em todas as unidades de saúde do município, em todas as unidades que integram o Sistema Único de Assistência Social. Então, isso com certeza, né, a médio e longo prazo, a gente consegue aferir em termos de pesquisa, em quantidade, análise de dados, como isso está impactando e vai impactar ainda mais na vida de crianças, adolescentes e famílias. Porque o fenômeno da violência, às vezes ele acontece de maneira individualizada, mas os efeitos, o rescaldo daquilo gera rebatimentos para a vida de toda a família, às vezes até mesmo uma comunidade, Sim. dependendo da Exato. situação, né? Então, assim, cuidar da infância, da adolescência, tem que ser uma responsabilidade de todo e qualquer governo que se diga conectado com uma perspectiva de desenvolvimento humano, né? Nós vamos criar o Programa Municipal de Aprendizagem no âmbito do serviço público. Então, nós alocaremos recursos financeiros para garantir a formação profissional desses alunos, mas, ao mesmo tempo, esses alunos utilizarão dos espaços do serviço público para poder desenvolver habilidades e competências relacionais, né, aquele conteúdo que foi trabalhado na aprendizagem, de modo que ele esteja preparado para ir para o mercado de trabalho em várias áreas e em vários setores. Né? E assim, é importante a gente perceber que o compromisso institucional de qualquer governo é justamente trazer políticas que Perfeito. sejam efetivas Perfeito. e que inovem socialmente Perfeito. para que possam, de fato, alcançar as pessoas em situação Com de certeza. vulnerabilidade. Com certeza. E aí, neste momento, eu quero muito agradecer, né, a participação de vocês. E Gal vai voltar, Graça, a professora Graça, que eu chamo de Gal, ela vai voltar para estar falando com a gente sobre
os nossos parceiros, né, para esse evento, quem são de fato nossos parceiros, o que possibilitou o acontecer deste momento, dessa mesa podcast, de estar aqui conversando, falando sobre inovação, trazendo experiências, trazendo o papel do poder público, o papel das instituições, o papel do terceiro setor, o papel das empresas privadas e quem são esses parceiros que possibilitaram, né, a realização dessa mesa? Nossa, primeiro a gente queria agradecer, né, essa possibilidade que você nos presenteou, na realidade. Não é isso, professor? Exatamente. Foi uma oportunidade, de poder assim... falar um pouquinho do que nós fazemos. Isso. Das nossas, assim, aspirações, temos ainda muito, acredito que a gente tem que avançar muito, mas sempre essas parcerias, elas são um diferencial para ter êxito. A gente falava do jovem aprendiz, né? E você veja que vamos ter aí alguns frutos. E o jovem aprendiz foi uma cooperação técnica séria, né? Ministério Público, Ministério do Trabalho, Prefeitura, IFBA. Foi uma grande cooperação que nós tivemos. Mas a gente queria muito agradecer, né? Falar que amanhã nós ainda temos SNCT, né? Hoje é quinta-feira, sexta-feira teremos ainda, e semana que vem teremos também outros eventos na área de ciência e tecnologia na cidade, então a gente não pode perder essas oportunidades, né? A realização desse evento foi o Portal da Inovação e Qualidade e o grupo de pesquisa, o grupo interdisciplinar em tecnologias inovadoras, que também vai lançar a primeira revista científica, aí, professor Felizardo, porque são tantos feitos, né? Isso é muito importante a gente colocar, porque é uma revista que a gente vai entregar para a comunidade, para que a gente possa, digamos assim, dar visibilidade a todos os projetos que são desenvolvidos lá também, cientificamente falando, né? Então, a Semana Nacional de Tecnologia, a semana que a gente chama, né, de Ciência e Tecnologia, a Semana também de Arte que está acontecendo. Hoje, inclusive, acontece o cosplay. Né, do IFBA, o Curta 5, que é um outro projeto. Aproveitando a oportunidade para que todos vão prestigiar, né, um evento belíssimo. Isso. O Curta 5, enfim, que também é outro evento muito grande, que tomou uma dimensão muito grande e que, portanto, a gente está aqui também. E é considerado também inovação social, porque são filmes, né? São amostras de filmes e, assim... É incrível o que os alunos têm a capacidade de fazer e com os temas, né, que eles fazem. Inclusive vídeos que a gente recebe de outros estados, de outros países. Outros países que também. Bacana. Então, bacana. Assim, eu vou ler para a gente não incorrer no risco de esquecer. Então, assim, em primeiro lugar, né, como a gente já falou, o nosso campus, o IFBA, Vitória da Conquista, né, a direção, a Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista. Vou deixar o Pode Me Contar para o final, viu? Tudo não bem. Menos importante. A Prefeitura Municipal de Vitória da Conquista, né, o DMMDC, que é o doutorado em difusão do conhecimento, né, o programa de doutorado em difusão do conhecimento está aqui conosco também, né? A Singular, que a doutora Rosa Aures falou aqui, tão bem, tão bonito, né? Tão fácil, tão mavioso, né, de se ouvir. O Inova Conquista, que é um outro movimento que fazemos parte, né? Fazemos parte, eu, Andresa, Poli, Rosa Aures também. O Promateca, que é um outro projeto também do campus de Vitória da Conquista. O PET Engenharias. Nossa, é muita coisa, né? E o I3E também. E, logicamente, tecnicamente falando e difundindo o conhecimento, que é o Pode Me Contar, que já está conosco. Eu fiz parte, né, aí de uma desses programas e foi, assim, de extrema importância para a gente, né? Antes, durante e depois. Antes, porque a gente se preparou para difundir aquele conhecimento e depois nós fizemos uma matéria sobre isso, né? Então, muitíssimo obrigada. Aproveitem todos aí a SNCT 2023, que venham outros eventos, né? Já o celebra, para a gente celebrar aí. Quantos anos do campus? O ano que vem, 30 anos do Instituto Federal. Do Instituto Federal. Um marco, né? É um marco. Então, faremos uma grande festa. Com certeza. E eu vou estar presente, viu? Com certeza. É nossa convidada. Eu te conto e você
Pode me contar. Pode me contar. Então, agora é agradecer. A gente vai encerrar esse momento histórico, né? É um marco histórico a gente fazer essa mesa redonda em formato de videocast, podcast, que estará disponível não só no dia de hoje, Dia da Inovação, mas aí ficará eternizado, né? Sim. Nas plataformas de áudio, de vídeo, porque esse momento é um momento importante, um momento colaborativo, onde de fato a gente falou de inovação. Muito obrigada a todos os envolvidos, obrigada à nossa equipe técnica, os meninos que dão o show, né, por trás das câmeras. Verdade. E obrigada. Aproveitem o evento, né, que Sim. está acontecendo e vamos embora. Vambora. Pode me contar. Pode me contar.